TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. A discussão e os comentários em todos os jornais, blogs, é a formação do novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Até agora ele já indicou 4 ministros, indicou 22 membros para a equipe de transição, que irão tomar posse já na próxima semana, lá em Brasília, para iniciar o processo de reconhecimento do governo brasileiro pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu chamo sempre que é o presidente tomando um pé na piscina. Ninguém sabe a fundura da piscina, vai entrar na piscina para tomar pé. Por início, agora são 22 membros responsáveis para tomar pé nessa piscina, para saber até onde essa água vai, se é até o pescoço, acima dos olhos, ver a situação real do país. Sabe-se que o presidente Michel Temer formou uma equipe e há mais de um mês, quase 2 meses, que toda a equipe do governo Michel Temer, atual, trabalha no relatório de dados para entregar ao futuro presidente eleito Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é constitucional esse processo de transição e, ao mesmo tempo, é uma maneira que eu acho que o Michel Temer tem de ser solidário e conseguir um canal, né? Um canal de reciprocidade dessa solidariedade com o presidente eleito. Afinal de contas, Michel Temer tem um problema. Quando ele sair da presidência, no dia 1º de janeiro, vários processos dele, inclusive alguns que foram encaminhados agora, como o dos portos, irão descer para a Justiça Comum e dizem que Michel Temer ainda pode ser preso no próximo ano, porque as coisas contra ele são muito graves. Então, eu acho que ele está fazendo isso como espécie de uma ajuda, né, para o novo presidente no futuro, para ele tentar ver se alguém poderia amenizar alguma condenação no futuro para com ele. Mas eu acho que todo o trabalho foi perdido, porque a notícia que eu vou falar aqui agora, a partir de agora, com o Luiz, não mostra isso não, né, Luiz? Parece que o governo do Jair Messias Bolsonaro veio para potencializar a Operação Lava Jato e todos esses processos que estão aí envolvendo políticos, como esse do Michel Temer, como o do Lula e de muitos outros, né? O que pegou todo mundo de surpresa foi que o juiz Sérgio Moro aceitou a indicação para ser ministro, vai ser ministro a partir do próximo ano, e um super-ministro, né? Ele vai agregar ao Ministério da Segurança Pública, que foi criado agora, o Ministério da Justiça, o Ministério da Controladoria Geral da União, com o Ministério da Transparência, né? São 4 ministérios e vai ser fundido em um, além de ele vai ter o controle agora do COAF, né? Que é o Conselho Monetário do Brasil, que faz acompanhamento dos recursos que são retirados em banco, enfim. Receita Federal, né? É um Conselho Federal importantíssimo para acompanhar qualquer espécie de corrupção, né, Luiz? O Carlos Frederico, antes de tudo, eu vou fazer uma afirmação aqui que vai parecer inusitado. Quem fez esse desenho aí foi o próprio Moro. Não tenho a menor dúvida de que os dois já estavam acertados há muito tempo. Você acha que já tinha um acerto? Já tinha um acerto, já tinha um projeto em andamento. Você nota o seguinte... Então você está dando um aqui de petista, né? Os petistas estão denunciando isso. Então, chegaram a dizer que... Eles estão dizendo o seguinte, o PT Nacional está dizendo que... Isso você está dizendo, que esse processo iniciou na campanha, quando o juiz Moro prendeu o presidente Lula para não ser candidato a presidente, depois quando ele praticamente impediu a sua candidatura, impediu dele ser solto, naquele episódio ele estava fora do país, e tem alguns jornais do exterior dizendo a mesma coisa que você está dizendo aí.
Sim, eu reafirmo o que eu disse. Eu acredito que sim, já havia um processo não só de aproximação, mas a ideia de literalmente fazer o trabalho reproduzido hoje lá em Curitiba a nível nacional está mais do que provado. Literalmente, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, tudo alocado num só patamar ou então num só local. Isso é fantástico. Isso demonstra que, indiferente da Itália, onde a classe política conseguiu sufocar a Operação Mão Limpas, aqui no Brasil é o inverso. Qual? A Operação Lava Jato, literalmente, destrói a classe política vigente, ajuda a criar uma liderança que se torna catalisadora do processo, em matéria de voto, e com a chegada de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro também já começa a trabalhar com um outro nome opcional para que o seu grupo político futuramente também fique mais tempo no poder. Porque também há um ingrediente político. Há um ingrediente político. Aí também que a gente Luiz, não pode. Mas tu viu um lado aí que é um lado positivo em relação à comparação com a Itália, com o juiz Falcone, lá Operação Mão Limpa. Das mãos limpas lá na Que Itália. foi assassinado. Mas tu viu um lado... Que foi assassinado. Mas deixa eu ler o lado negativo disso, cara. O lado negativo disso é que a justiça estava sendo usada com viés político. Deixa eu ler aqui para tu entender aqui. Olha, a possibilidade de o juiz federal Sérgio Moro assumir o cargo de governo no governo de Jair Bolsonaro, que não é mais possibilidade, já é um fato. Já vinha rendendo manchetes da imprensa internacional. Eu estou lendo isso aqui, é importante, para que a gente possa discutir aqui com você. A coisa nova chegou aqui agora. Desde os últimos dias, na confirmação que aconteceu hoje, né, quinta-feira, seguiu-se uma avalanche de publicações, na maior parte em tom de estranheza, Luiz. A nomeação soou como uma recompensa por ter tirado o ex-presidente Lula da disputa presidencial. No Financial Times, do Reino Unido, o título do texto publicado na tarde dessa quinta-feira foi Bolsonaro nomeia juiz que ajudou a prender Lula. No recorte parecido, também, foi visto no The Times, também jornal britânico, também. Bolsonaro promete emprego sênior para o juiz que prendeu seu rival. Em sua conta no Twitter, o autor do texto, Stephen Gibbs, escreveu, no fim da nossa conversa com o juiz Moro, ele falou que não se candidataria a presidente do Brasil, como muitos tinham encorajado o juiz a fazer, e que isso atrapalharia a lei. Contudo, ele acaba de aceitar um cargo no governo Bolsonaro como ministro da Justiça. Gibbs fez um documentário sobre a Operação Lava Jato, publicado em abril na CGTN, canal da China em inglês. No francês Le Monde, um texto de antes da confirmação se pergunta: será que foi por ter aprisionado o líder de esquerda brasileiro que o magistrado será recompensado por Jair Bolsonaro? Olha as conjecturas que estão fazendo em relação a essa nomeação. No título do texto no Brasil, as ambiguidades do juiz anticorrupção Sérgio Moro com a extrema-direita. Horas antes do anúncio, o analista de relações internacionais teuto-brasileiro Olivier Stunkel repercutiu preocupação parecida. Ele diz o seguinte: se o juiz Estrela Moro, figura central nas investigações históricas de corrupção, aceitar o convite de Bolsonaro, isso vai, sem dúvida, fortalecer aqueles que descrevem a Lava Jato como uma operação parcial, afetando a reputação positiva que tem no exterior, escreveu. O comentário foi republicado por jornalista estrangeiro que cobre o Brasil. O editor da revista britânica The Economist, Michael Ryder, classificou a nomeação como um grande erro. Agora a prisão de Lula parece um ato político, declarou em seu Twitter. Está aí. Cara, Federico, eu te dei a repercussão internacional para tu... Porque tu viu o lado positivo, é isso. Parabéns se você enxergou uma coisa que eu não tinha captado. Eu vou dizer o lado positivo, mas eu estou lhe colocando a repercussão internacional que esses caras estão falando exatamente o que o PT está falando. Sim, tudo bem. Mas deixa eu só
voltar a pontuar de novo. É um movimento político. Não existe, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Jair Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro fizeram a avaliação, viram o bônus e o ônus. Essa é interessante. Mas, Luiz, Essa indicação ela é feita... Essa... Não dá para você levar só essa conversa, porque não tem que ser nós dois, porque senão dá problema. Deixa eu só lhe dizer. Nós se diz que é um ato político, o Luiz Cláudio, envolvendo um juiz que condenou um ex-presidente, é um ato politiqueiro, cara. Se tu for pensar dessa maneira, tu está dizendo que foi tudo armado para prender o Lula, para o Lula não eleição, para o Bolsonaro ganhar a eleição, para o Moro virar juiz. Eu já não acho isso, né? Eu acho que agora ele fez o convite. Por que eu acho que aconteceu assim? Porque para o próprio Jair Bolsonaro é interessante para o governo dele. O governo dele sai fortalecido com um cara que é o cara que combate a corrupção. Carlos, mas você tem que entender o que você está dizendo. Você está dizendo que houve toda uma artimanha, uma espécie de uma armação para prender o Lula para ele virar ministro. Como está dizendo aqui o The Economist. Voltar de novo. O Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro já vêm trabalhando independente deles se comunicarem. Independente deles se comunicarem. O processo Lava Jato literalmente acabou com boa parte da elite política administrativa do Brasil. Do outro lado, abriu espaço para que um político vindo do baixo clero, como era o Jair Messias Bolsonaro, criasse estatura de liderança, se tornou presidente. Havia, com certeza, entre os dois, pessoas se interlocutando, porque esse projeto, quando foi apresentado na mesa do Jair Messias Bolsonaro e o Sérgio Moro leu, em 1h40, o Sérgio aceitou. Luísa, olha, não, só lhe dizendo. Vamos lá, dizer, mas você bicho, nota... o poder que ele está entregando ao Moro, eu acho também que o Moro... É o superpoder. Pronto. Aí um dos motivos é que ele não só convidou, mas deu carta branca de ação. Sem dúvida. Moro, né? E não só, por exemplo, o Moro é aquele cara, eu não sei quem foi que disse isso, eu estou tentando me lembrar desde de manhã, mas não estou lembrando. Teve um presidente da República e disse, não nomeia um ministro que você não pode demitir. Tem ministro que tem uma estatura tão grande, né? um handicap, uma moral, um respeito tão grande da população, que você não deveria nomear porque você não tem o mesmo para demitir. O Moro é aquele cara que seria hoje presidente se tivesse se candidatado. Tu duvida disso? Não duvido, duvido, pronto. Carlos. Então, o Moro, se tivesse sido candidatado a presidente, ele seria hoje presidente, não seria Jair Messias Bolsonaro, não. Concordo. Então, ele nomeou uma pessoa que é difícil ele demitir. E já nomeou com a intenção de em 2020, né? Ele ir para a vaga do decano, do Celso de Mello. Tá certo? É certo. Então, ele vai passar 2 anos. E ele vinha hoje indo para o Rio de Janeiro, num avião, e foi pego uma conversa rápida, o cara gravou quando ele disse o seguinte, olha, se for para continuar o combate firme contra a corrupção, e for para combater o crime organizado, e eu tiver as condições e a liberdade que eu preciso para agir, eu vou analisar. E você, como você disse, já fica para aceitar. Agora, se estiver testando na base do convite que ele convidou agora, perfeito. Agora, se foi tudo isso combinado, Luiz, como você está dizendo, cara, aí o PT tem razão, né? Mas só que tem um detalhe aí. Quando Jair Messias Bolsonaro fez o cálculo político, o que ele pensou? Junto com o vice-presidente dele, o general Mourão, vamos convidar o Bolsonaro na primeira semana depois do segundo turno, porque a divisão entre a opinião pública ainda existe. Ainda existe. Essa entrada agora do menino do juiz Sérgio Moro no governo federal, porque a partir de segunda-feira, tem um detalhe, ele já está na equipe de transição de Jair Messias Bolsonaro. Ele já vai participar. Já vai participar. Então, preste atenção. É fundamental, inclusive, porque as pessoas que estão na equipe de transição são exatamente as pessoas ligadas aos ministros que já foram escolhidos. Já foram escolhidos. Então, no meio dos 22, já tem está. alguém... Ele é o 23º. Não, eu estou dizendo, tem 22 e vão trabalhar lá. Entregaram a lista 22 e pode ser aumentada.
No meio dos 22... Só que tem um detalhe, se ele não for, se ele estava no meio dos 22, como foi entregado, porque a lista foi entregada na quarta, Isso. na reunião entre Onyx Lorenzani e a Padilha. figura do Eliseu Padilha. Se ele estiver no meio da lista... Então, se ele não for o 23º, ele é o 22º, então ele já tinha aceitado. É. Mas porque não são só ministros, não, nem futuros ministros, não. São ministros, futuros ministros que são técnicos, né? Então, no caso, o juiz Moro deve indicar uns técnicos da área dele, da área de Mas, segurança. Carlinhos, eu estou lhe dizendo, se ele se encontrou na quinta, a lista dos 22 foi entregue, na quarta, se ele já estiver na lista dos 22, para ser investigado pela Polícia Federal, tudo, quer dizer, ele já tinha há um bom tempo conversado. Então, ele deve, ele já foi avisado nessa quinta-feira de que ele participaria da equipe de transição. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que Jair Messias Bolsonaro traz um ator conhecido da opinião pública no combate à corrupção. Isso demonstra o quê? Demonstra que, fica bem claro, irá se ter um combate efetivo à política, nas estatais, nos órgãos públicos, aonde ainda existem quadrilhas formadas há muitos anos, estão agindo, que vão ser desmanteladas, pegando o modelo operacional que o Lava Jato fazia, de investigação, e do outro lado fica uma coisa bem clara, que o general Heleno, junto com outros membros do staff das Forças Armadas, já tinham dito, se o Exército entrar para combater o narcotráfico, ele não vai entrar para fazer papel de polícia, não. Vai entrar para fazer um papel de combate mesmo, efetivo. Efetivo. Então, só para terminar, Carlinhos, então, a figura do Sérgio Moro passa essa firmeza. No lugar dele botar um general, um homem assim, ele bota alguém que já está no subconsciente da população como alguém que não tem medo de ser rigoroso. É perfeito. Eu só quero colocar o seguinte, tem um lado positivo, né? E tem um lado negativo. Para mim, o lado positivo, muito positivo desse processo, o lado negativo é essa coisa que você colocou, que seria tudo isso combinado antes da eleição. Então, eu reafirmo, eu acredito que sim. Esse é o lado negativo, porque eu acho que um magistrado não pode estar envolvido politicamente e combinando politicamente ações políticas depois de uma eleição. Eu acho isso totalmente errado, né? A minha visão... Não, eu concordo com você. Minha visão republicana do que é um você. Estado republicano de direito, do que é uma democracia, eu acho que isso não é papel de magistrado, no meu entender. O lado positivo que eu achei, que é muito parecido com o que o Luiz disse, são coisas importantes. Ninguém combate o narcotráfico sem experiência. Ninguém combate o narcotráfico sem estrutura. Ninguém combate o narcotráfico sem força, trabalho e principalmente sendo uma pessoa destemida. Então, todas essas ações estão por trás do juiz Sérgio Moro. Destemido, inteligente, corajoso, tem técnica de avaliação. Não tem vida privada. Já perdeu a vida privada. Quer dizer, ele hoje ele vai ter uma vida privada até melhor agora como ministro do que tinha como juiz, né? Ele disse no ano passado que praticamente a etapa dele na Lava Jato estava terminando, porque o mais importante já teria sido feito, os inquéritos estavam na fase final, a maioria já tinha sido feito. Agora, o que eu estou querendo dizer, é importante você dizer o seguinte, a Polícia Federal está lá soltando foguete. Porque ela sabe... A Receita Federal também. Ela sabe que ela vai ser muito valorizada. A Receita Federal também. Muito valorizada. O COAF, né, o Conselho Federal, Monetário Federal, também vai ficar ligado ao juiz Sérgio Moro, para ele ter condição, na hora que ele quiser, avaliar as retiradas que estão sendo feitas no país de forma irregular. Todo o sistema penitenciário e todo o sistema judiciário do Brasil em relação a presídio e os recursos que tem para isso vai ficar também no âmbito do juiz Sérgio Moro. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim. O juiz Sérgio Moro vai ter condição de combater a corrupção, o crime organizado no país. Isso para a gente é o céu. É o céu. Eu começo a acreditar e realmente vão formar um plano de enfrentamento da bandidagem no nosso país e a gente vai poder, no futuro próximo, respirar mais aliviado, porque chegou em todo e qualquer limite
do inaceitável. O Brasil vive hoje a situação de segurança pública inaceitável. Agora, eu tenho que ir para o segundo bloco, mas antes de ir para o segundo bloco, eu vou dizer uma coisa que é preciso ser dita. Quero eu não acreditar que tudo isso tenha sido programado. Porque se tiver sido programado, perde uma coisa muito importante para mim, que é credibilidade, não do Bolsonaro, não. As pessoas que viram, depois que o juiz Moura aceitou, é como se o Jair Bolsonaro tivesse passado no vestibular, ou tivesse ganho na loteria. A felicidade e a euforia que ele ficou quando o juiz Moura aceitou ser o seu ministro da Justiça. Então, eu acredito que vai ter muita coisa para ser discutida. Eu falei sobre a justiça agora. No próximo bloco, vamos falar de economia, vamos falar de ciência e tecnologia, vamos falar também de defesa. São os 3 outros ministérios já definidos pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Sai daí não, eu volto já já. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, daí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá pro posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa, né? Pela ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. A gente falou do juiz Moro, já está tudo certo, dá uma esperança ao povo brasileiro e nós não teremos mais aqueles esgotos, né, na Globo, saindo dinheiro. Pode ser que apareça muito ele prendendo gente ainda por aí, né? Porque agora, o juiz Sérgio Moro é o seguinte, ele tem na mão dele a Polícia Federal. Só que é preciso lembrar que a Polícia Federal agora ela tem um poder de investigação que foi dado pelo Supremo. Não só o Ministério Público pode investigar, como a Polícia Federal também, né? Então, é um ponto para a gente colocar que o juiz Sérgio Moro agora ele investiga, ele prende, entendeu? E aí a justiça julga, mas pelo menos investigar e prender é com ele agora, né? Então, ele vai ter muita força, né? É engraçado, né, Carlos Frederico? É uma república compartilhada, né? Na realidade, você tem 3 figuras chaves, né? Você tem na área da economia o Paulo Guedes, no superministério. Vamos falar sobre isso agora. Você tem do outro lado o Sérgio Moro no superministério e tem a figura do Jair Bolsonaro, que é interessante, ele delega a tarefa. Eu acho que o processo de ele ter sido militar está ajudando muito nele nesse aspecto. Por quê? Porque você nota que a gente achava que as questões do parlamento iam ser tudo atropeladas, sabe? Mas o núcleo familiar, não. Onde Lorenzetti está resolvendo tudo. Vamos falar também dele, ele tem muito questionamento sobre ele. Mas vamos aqui falar sobre o que o Luiz falou, coisa muito interessante que ele falou. Ele entregou 2 ministérios. Superministérios. A 2 pessoas que viram quase uma figura assim, quase na mesma estatura dele, presidente. Né? É interessante isso. Na estatura dele. Como ele não entende nada de economia, ele juntou os 3 principais ministérios econômicos e botou na mão de um homem só. O pai botou na mão desse ministério, vamos falar agora, do Paulo Guedes, ele botou na mão indústria e comércio, e é historicamente ligado aos industriais do Brasil. Ele botou na mão o Ministério do Planejamento e tinha uma função fundamental, que é orçamentária, planejamento, como gastar o dinheiro que se arrecada. E ele botou na mão o Ministério da Fazenda, que aí envolve tudo que é Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Central, Casa da Moeda, tudo isso na mão de um só, meu irmão.
Nem Pedro Malan e Ninguém teve. Pedro Malan, Fernando Henrique Na Cardoso história da República, ninguém e teve isso Henrique aí. Meirelles no período do Banco Central de Lula nunca tiveram E nem, poder no tempo, simular. e nem no tempo do Collor também, que houve fusão, mas também não chegou a esse ponto. Então, o subministério entrega a Paulo Guedes, que eu vou dizer uma coisa, Luiz, torcer para esse rapaz que dê tudo certo. Eu vi hoje um grande economista, o Amaral, Ricardo Amaral, Barros Amaral, né? Foi ele ou foi outro? Não importa não. O importa é que ele disse uma coisa que eu já sabia, já tinha ouvido há um tempo atrás, ele confirmou hoje, que a questão de crescimento é cíclica e como a gente sendo mais simples, sair do economês dele lá para uma linguagem mais simples. Como a gente bateu no fundo, ou seja... Agora é subir. Agora é só crescimento, porque a gente teve anos seguidos de recessão, uma Dilma, nós tivemos 2 anos seguidos de recessão, cara. Isso só aconteceu, sabe aonde? Na Depressão Americana, em 1920, e aconteceu no governo Dilma. No governo Michel Temer era para ter acontecido um crescimento já vantajoso. Não aconteceu por quê, Cássio? Mentira, não. Por conta da JBS, cara. Aquela história lá da JBS destruiu tudo. Daquela gravação do Michel Temer destruiu tudo. E não houve o crescimento. Agora, ele disse, Luiz, esse ano de 2019 está entrando, ele disse que o Brasil vai crescer a 3 pontos percentuais. No pior cenário, a 2,5 e num cenário 3 melhor. pontos percentuais. Então, é uma notícia espetacular, porque para as pessoas que dependem de emprego, Luiz, o crescimento de 3 pontos vai melhorar muito a condição de emprego no Brasil. Agora, dentro de uma visão, eu quero passar para você, totalmente liberal, né, um liberalismo econômico exacerbado do Paulo Guedes. Você é muito novo, Carlos Frederico, mais Obrigado. novo do que eu. É. Na campanha de 89, Obrigado. as pessoas não compreendiam quando o Mário Covas dizia a necessidade do choque de capitalismo. As pessoas não compreendiam aquilo, está entendendo? Porque as pessoas acham que o Estado mínimo, entre aspas, é o desaparecimento do Estado, o Estado diminuindo a sua participação. O Estado nunca deixa de participar da vida do cidadão comum, das empresas, nada. Então, essa balela de Estado máximo e mínimo é só muito mais uma discussão verbal mesmo, Carlos Frederico. O que é que ele vai incentivar, na minha avaliação? Ele vai incentivar aos mercados financeiros vir investir aqui, como também vai criar políticas públicas objetivamente para ajudar principalmente um setor que, na minha avaliação, há muito tempo já merecia uma ajuda extra, que é o agronegócio, que ele é um motor da nossa economia hoje. E fora, também, políticas voltadas principalmente, Carlos Frederico, na logística de transporte. O Brasil não pode mais ficar só dependendo dos caminhoneiros. É investimento. O Brasil não tem um tostão para fazer, e se ele for fazer um investimento e tem para ser feito em rodovias, em ferrovias e em portos e aeroportos, Maria, são trilhões, não é nem bilhões, são trilhões de dólares. E não tem, o Brasil não tem como fazer. Será entregue a um general. O Brasil tem um déficit aí de quase 200 bilhões anual. E algumas coisas, vamos pontuar algumas coisas econômicas, e só para você tomar conhecimento. Esse mesmo modelo parecido, que está sendo tomado no Brasil, foi feito na Argentina pelo Macri, só que lá não deu certo. A diferença pontual do Brasil para a Argentina não tem um tostão. O Brasil tem 300 bilhões em caixa. Esse é o grande ponto. Essa é a única herança perfeita que o Lula deixou onde saiu do governo. Mas essa daí você não pode tirar dele. O Lula deixou 300 bilhões em caixa, porque naquela época que o mundo estava comprando as nossas commodities, o Brasil segurou essa reserva, e essa reserva hoje é fundamental para que o Brasil não quebre. Porque senão o Brasil já tinha quebrado. Por quê? Porque pode investir. Eu ouvi o Paulo Guedes dizer anteontem, pode vir aí. Se querem gastar, se querem especular em cima do dólar, pode vir. Porque ele tem como responder essa especulação. Agora, o que é importante a gente lembrar, que isso dá a ele uma possibilidade de ele tomar algumas atitudes com mais segurança. Por exemplo, para poder melhorar o plano econômico do Macri, o Macri tem que pedir 50 bilhões ao FMI. O Brasil não deve tostão mais FMI. Né? Agora, o Brasil, dito pelo próprio Paulo Guedes, o Brasil gasta anual de pagamento do serviço da dívida um plano Marshall. O plano Marshall foi usado depois da Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa.
E o Brasil, ele foi modesto, é mais de 400 bilhões. Vamos botar o dólar a R$4, ele botou 100 bilhões de dólares, é 400 bilhões de reais. Mas é mais, o Ciro falava em coisa de 500 bilhões. E o Brasil já, boa parte dessa dívida vai ter que ser renovada 2 dias depois do presidente tomar posse. São papéis brasileiros vendidos lá fora, né? A reforma fiscal com uma certa urgência, né, Carlos Frederico? E é preciso ser feito. Agora, aí o que é que acontece? Por que é que eu acho que isso vai dar certo? Porque o governo quer sinal, ele está dando mais de sinal. Está dizendo que vai fazer a reforma tributária. Está dizendo que vai aproveitar a reforma da Previdência, e já está no Congresso. Já saiu de algumas comissões para ser colocada para votar já por esse Congresso antes dele tomar posse. Porque a reforma da Previdência dele, Paulo Guedes, do Bolsonaro, é uma reforma parecida com a que o Ciro, para você ver, eles nunca disseram isso os dois. Eles tinham o mesmo pensamento. E sair do regime atual hoje para o regime de capitalização. Cada cidadão guarda o seu dinheiro para a sua aposentadoria. Diferente do que é hoje. O Ciro falou nisso, teve críticas, inclusive a Rede Globo Televisão, a Miriam Leitão, fizeram piadinha, que isso não era possível. Agora está todo mundo ouvindo o Paulo Guedes calado, que é possível. Né? Talvez não é o que eles queriam, mas é possível. Então, só para terminar o raciocínio. Não, mas você está falando, porque o telespectador às vezes se perde um pouco. O que o Carlos Frederico está querendo dizer é o seguinte, o discurso na área econômica, tão criticada e bombardeada diariamente pelos principais veículos de comunicações de Ciro Gomes, hoje uma boa parte dele está nas palavras de Paulo Guedes. A história principal que eu estou falando aqui do regime da Previdência, e vai passar a ser de capitalização no futuro, é do Ciro, é igual, do Ciro e dele. O que é diferente é o que você falou no início. A história do Estado mínimo, a história da gente preparar o país para o mercado. O que é que discorda fundamentalmente do Ciro, o Paulo Guedes? E muito. Por quê? Porque o Paulo Guedes, por ser liberalismo, esse liberalismo econômico exacerbado... Ele é neoliberal. Ele defende... É mais do que neoliberal. É ultraliberal. É ultraliberal. Ele defende o Estado mínimo, ou seja, o Estado brasileiro vai gastar dinheiro com educação, saúde, segurança e... Educação, saúde e segurança, basicamente. O resto... Transporte, quem faz? Empresa privada. Estatal de comunicação não existe, vai ser vendida. As estatais que tem aí, ele falou que ele vai vender no mínimo 60 estatais, vai arrecadar, olha, presta atenção, ele vai arrecadar o dinheiro para esse ano ele zerar o déficit. Esse ano de 2019 zerar o déficit, primeiro ano dele. Né? Outra coisa, o Brasil vai estar virado para o mercado. Eles parece que tem um esquema, né, Luiz? Ou uma mão livre com o presidente Trump. Né? O que ele só precisa sinalizar de fazer as coisas tem que ser feito. A reforma da presidência disse que vai fazer. Independência do Banco Central, ele já disse que vai fazer. O comércio unilateral diretamente com os Estados Unidos, ele disse que vai fazer. Disse que vai fazer. É tanto que a questão industrial não ficou com o empresário, ficou com ele. É interessante o que o Carlos está dizendo. O Brasil fez uma opção, por exemplo, nos governos Dilma e Lula, até FHC em alguns aspectos, do Mercosul. O Mercosul será abandonado. Ele vai fazer. Ele vai fazer negociação com os Estados Unidos fez. A ideia abandonou lá. A ideia é se juntar com México, Estados Unidos e Canadá. Por que é que NAFTA? Por que é que vai ser abandonado? O NAFTA. Não, isso aí também já se acabou. Por que é que vai ser abandonado? Quiseram criar a ALCA naquele tempo. Exatamente. A ALCA foi destruída pelo Lula, principalmente, e não aceitou. O Lula quis fortalecer o Mercosul, só que o Chile está... Pacífico. Não, o Chile está fazendo lá e se deu bem sozinho. A Colômbia foi para lá também e se deu bem. A Venezuela entrou no buraco. Só tem um detalhe, Carlos Frederico. Só ficou Brasil, Argentina, Uruguai ali geograficamente, onde é que fica o Chile e a Colômbia? Pacífico. Pacífico. Então tem comércio com Japão, China, Ásia e Estados Unidos. Agora, o grande problema, ele quer estar livre para fazer, e isso não é palavra do Paulo Guedes, é do próprio Bolsonaro, várias vezes, para fazer os acordos bilateral. Que ele interessa, ou seja, um país, um outro, e ele interessa. Como foi feito no tempo da Dilma. A Dilma fez o BRICS, que é Brasil, China, Rússia e Índia e África do Sul. Agora já está com problema o BRICS. Por quê? Porque a China avisou
já avisou que se o Brasil tiver um atrelamento muito grande com os Estados Unidos, nessa guerra comercial que existe entre os dois, vai sobrar para o Brasil. E o Brasil hoje depende muito da China. Então, é muita coisa que vai acontecer aí, só que, como o Luiz colocou, esse Estado agora não é nem neoliberal, não, é ultraliberal. Esse governo tem a cara, na parte econômica, a cara e o DNA do PSDB. Não sei por que o PSDB vai fazer oposição, porque, pelo menos no pensamento econômico, é o governo PSDBista. Carlos Frederico, você agora foi primordial. Por quê? Na minha avaliação, tudo que você falou aí se encaixa mesmo. O mercado financeiro, literalmente, não tem o que reclamar de Bolsonaro. A população, na parte da questão do combate à justiça, já começa a se encantar com o governo Bolsonaro, com a chegada de Sérgio Moro. E, por último, o mais importante, a nossa linha de atuação no exterior vai dar uma guinada de 180, não de 360, não. E ele de 180. Ele não quer nenhum político, ele está atrás de um chanceler De carreira. Para justamente acabar um viés ideológico no Itamaraty. Né? Agora, é importante dizer uma coisa, Luiz, e faltou a gente analisar um aqui. Dois, aliás. O Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil... Qual é o partido dele, Carlos Frederico? Diga aí para mim. Democratas. Democratas. O mesmo do presidente da Câmara, Rodrigo. O Onyx Lorenzoni é a única figura que destoa... Porque o que é que o Itamar fez no tempo que assumiu do Collor? Ele pegou figuras emblemáticas, que não tinha nem quem questionasse. Quem vai questionar e o ministro Moro não é para a justiça? Pode questionar tudo essa questão política do juiz, mas ele, é o cara certo para vestir aquele paletó, tá certo? Quem é que vai questionar que o Paulo Guedes não tem conhecimento na área econômica? É o cara mais ouvido no liberalismo na América Latina, é o Paulo Guedes. Quem é que vai questionar que o astronauta Marcos Coelho, Não conhece. Não conhece. O cara passou no ITA, era uma das figuras principais do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, só passa gente fera, inclusive, a nosso orgulho, a metade da classe do ITA é de cearense, né? Eu tenho até um sobrinho lá, no ITA, e o Marcos Coelho saiu do ITA, foi para a Força Aérea Brasileira, virou piloto de caça, e de piloto de caça ele virou astronauta. Com conhecimento ele tem tecnológico, e conhecimento de piloto ele foi para a NASA. É um homem de vitrine. Então, mas é um cara que você vai dizer que o cara não sabe tecnologia. Não, o cara não sabe gestão, mas o cara conhece tudo de tecnologia, meu irmão. Se o cara falar de tecnologia espacial para ele, importante, por exemplo, vou dar um exemplo claro. A questão da Embraer que foi vendida, ele sabe que a tecnologia que nós estamos entregando aos outros. Ele pode dizer, Bolsonaro, olha, reveja a privatização da Embraer, porque ele conhece, né, Luiz? Mas aí que está, quando ele coloca uma figura catedrática com o ministro da Ciência e Tecnologia, ele dá um recado tão simples e objetivo que às vezes passa despercebido. Chegou o fim da era da ignorância. Onde é que você quer chegar? Só falta um, né? É isso que eu discuti com o Luiz agora, só falta um. É isso que ele falou do DEM, Onyx Lorenzoni. Eu hoje recebi um recado de um amigo meu, tá lá dentro do estúdio, lá na Rádio Cidade. Agora esse homem não podia botar um nome mais fácil, não? Votou no Bolsonaro e estava chateado porque o Onyx Lorenzoni ele destonava da seriedade dos outros, porque o Lorenzoni admitiu que recebeu recurso de Caixa 2. Né? Mas onde é que ele vai arranjar? O deputado lá no Congresso Nacional, que tem experiência, não recebeu recurso de Caixa 2. Ele é da bancada do DEM, né? Onde é que ele iria arranjar? Carlos... Porque o cara tem que ter conhecimento lá da bancada para poder ser ministro da Casa Civil, né? Só entre nós dois aqui, o pior de tudo isso é que eu e você que temos blog, escrever o nome desse ministro é complicado. Né? Onyx, macho, é uma pedra, é um minério. É um minério. Esse Lorenzoni é coisa italiana, lá do Rio Grande do Sul, na Gaúcha. Gaúcho, dá uma confusão. Os democratas, na minha avaliação, é interessante, o eixo do poder interno muda. Não é mais na figura do prefeito de Salvador, ACM Neto, e nem na figura mais de Rodrigo Maia. Passa a ser na figura do Onyx, que literalmente também vai começar a reestruturar o que sobrou do Centrão, na minha avaliação. E também há uma perspectiva
antes do dia 1º de fevereiro, de que o Partido Social Liberal de Jair Messias Bolsonaro se torne um partido que ultrapasse até o número de deputados federais hoje presentes, que ele elegeu 52. Mas o partido pode ter até um número de 70 deputados nos seus quadros. E para completar, Carlos Frederico, a gente vai falar daqui a pouco mais no terceiro bloco, Ciro Gomes literalmente não quer nem papo com o PT, né? E está liderando uma frente que um dos principais pontos é a exclusão da participação do Partido dos Trabalhadores nesse bloco, construído por PDT, PCdoB, PSB e, nas últimas horas, o senador eleito Cid Gomes está conseguindo trazer a rede. Eu vi, houve um encontro dele com o senador do Amapá. Eu me lembro já o nome. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Você está velho, eu sou mais novo, minha memória está melhor que a sua. Rodolfo Rodrigues. Randolfo. Não é Rodolfo, não. Randolfo Rodrigues. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem. Sai daí não, volto já. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza. Eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A Prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. O Luiz falou aí da questão do Ciro, né? O Ciro deu entrevista ao Kennedy de Alencar, não foi essa semana, Luiz? Ele deu algumas entrevistas no Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, CBN, ele falou, um caso específico que você está falando. Falou pesado e mostrou a ruptura dele com o PT a nível nacional. Claro que aqui no Ceará não muda Carlos, nada. É interessante, ele não desmentiu o Cid e nessa mesma semana o Cid de novo usou palavras não tão qualificadas para atacar o PT, como se o PT tinha que colocar o rabo entre as pernas e fazer uma meia-culpa. Quer dizer, esse mantra... Eu já disse aqui que o ex-governador Cid Gomes, atual senador eleito Cid Gomes, ele tinha estatura... Moral e ética. Não é nem moral, não. Ele tinha estatura de comprometimento com o PT para poder pedir a minha culpa. Por que é que eu estou querendo dizer? O Cid foi eleito prefeito de Fortaleza. Não, desculpa, Sobral. O Cid foi eleito prefeito de Sobral. 96. Com Adilson Aragão como vice. Foi reeleito prefeito de Sobral. 2000. Com o Veveu como vice. Saiu da prefeitura de Sobral. Foi eleito governador. O professor Pinheiro do PT como vice. Lá na prefeitura de Sobral ficou o Leônidas Cristino e, de novo, um petista na vice. Como vice, que era o Veveu. Depois que o Leônidas Cristino saiu, assumiu o Veveu, e o Veveu ficou prefeito de Sobral. Ele entregou a prefeitura de Sobral ao PT na terra dele, né? Com 2 anos no segundo mandato. Em que ele comandava
Ele ficou ficou como governador. Na reeleição dele, na escolha dos senadores, ele atendeu o Lula e acabou destruindo uma amizade de mais de 25 anos, quase 30 anos, entre Tasso e Ciro, quando, a pedido do Lula, ele aceitou que o Pimentel fosse candidato do PT e o segundo candidato fosse Eunice, a pedido do Lula. E contrariou o Ciro para atender o PT. Nessa eleição, Tasso Gereissati rodou. Depois daí, ele apoiou Luziane Lins para a Prefeitura de Fortaleza, contrariando a cunhada, mãe dos filhos do Ciro Gomes. A Patrícia terminou em terceiro ou foi quarto lugar, Luiz? Quarto lugar. Quarto lugar. Quando ele sai do governo, entrega o governo ao PT, na mão de Camilo Santana, né? E agora, o último lance dele, antes dessa eleição, foi a pedido do Lula pegar uma vaga, a pedido do Lula e do Camilo, uma das vagas... Tinha que ser do Eunício. Tinha que ser do Eunício, e ele retirou a possibilidade do PDT ter 2 senadores, né? Retirou a candidatura. Certamente, ou Mauro Filho ou André Figueiredo seria eleito senador, né? Eu acredito Luiz, também, Carlos. Não tem nem perigo hoje... de não ser. E hoje o PDT não tem 2 senadores por decisão do Cid querendo atender o PT. E com tudo isso, ele foi falar em meia-culpa e quase apanha lá. No evento do Marina Parque. Então, meu irmão, você não pode dizer assim, não, esses caras não fizeram nada pelo PT e tal. Claro que eles tiveram também benefício e interesse. O apoio do presidente Lula, naquela onda Lula, a segunda vez o apoio do presidente Lula de novo, o apoio da Dilma, só que muita coisa que foi prometida para o Ceará não veio, né? Refinaria não veio, transposição de São Francisco não chegou, a história da siderúrgica não veio, né Luiz? O nome os estaleiros, né, para construir navio, também não veio para cá, foi para Pernambuco, enfim. A relação não é boa, quem podia cobrar alguma coisa, falar alguma coisa, não foi aceito, e agora o Ciro declarou a nível nacional que é contraponto ao Partido dos Trabalhadores, né, Luiz? Ele está fazendo um novo bloco, liderando um novo bloco da posição Bolsonaro. E é interessante que esse bloco, ele começa a se constituir de uma maneira inusitada. Como assim, Carlos Frederico? Partido Comunista do Brasil, da qual que indicou a deputada estadual Manuela Dávila como vice de Fernando Haddad, não só aderiu, como também é uns que ficaram pé que não aceitam a entrada do Partido dos Trabalhadores nesse bloco. Outro... Quem é que não aceita? O PCdoB. O PCdoB da Manuela. Da Manuela. Então ela não manda mais nada lá, né? Não. Porque o PCdoB, ela foi altamente subserviente ao Lula e a tudo lá. Recuou, tirou a candidatura, foi vice do vice, né? Quer dizer, agora acabou, né? Acabou essa história. E diga de passagem, ela foi retirada do programa eleitoral, tanto que, literalmente, quem aparecia era o Fernando Haddad com a esposa. A Manuela Dávila, literalmente, era citada por mim, por você, mas nas propagandas do PT então, era muito pouco. Então o PCdoB está alinhado com o PDT junto com o PSB. E aí que está o X da questão. Os 2 governadores eleitos do PSB é de Pernambuco e da Paraíba. E o que acontece na minha avaliação? A direção nacional, Partido Socialista Brasileiro, depois das eleições, chegou à seguinte conclusão. Foi importante a onda lulista no Nordeste para eleger em Pernambuco e na Paraíba, mas foi muito negativa para o seu principal candidato a nível nacional, que Perdeu era São Paulo. Márcio França. Perdeu São Paulo. Se ele não tivesse ficado nesse processo, tivesse ficado livre ou com o Ciro, teria sido melhor para ele. Ele podia apoiar até o Bolsonaro no segundo turno. Ele ficou como se fosse ligado ao PT por causa dessa história aí. Que o Fernando Haddad explorou até o último momento. Então, esse bloco, ele está se formando, Carlos Frederico, é interessante. Volto a reafirmar, a natureza de engenheiro de Cid Gomes está começando a funcionar. Ele está trazendo a rede, está entendendo? E é um detalhe, como a rede não passou da cláusula de barreira, não se assuste se os senadores da rede, uma parte delas, vierem para o PDT. Como eu acho que é o momento exato agora de Ciro Gomes esquecer um pouco algumas mágoas do passado
e se sentar com o Fernando Henrique Cardoso e com o Geraldo Alckmin e com o próprio Márcio França. E taxa ele sai. Aí eu deixo aí com você. Eu não. Eu quero você lembrar que tem taxa ele sai. É porque o taxa ele Eu não sei, Luiz, eu não sei em que fundamento o PSDB vai ser adversário desse governo. Eu não acredito que o PSDB Mas o problema do PSDB não é com o Bolsonaro, é interno. O estilo João Dória é um estilo excludente. Mas eu não acredito que o PSDB vai ser... Por exemplo, o PSDB sempre olhou muito esse lado econômico, né? Tu sabe, né? Tem... porque, na realidade, ele é um partido para ser social-democrata, que é o... Uma tese de centro-esquerda? Não, e é espetacular, cara. Os países onde tem o maior grau de felicidade do mundo... Foram administrados contemplados são social-democracia. Dinamarca, Noruega, aqueles países ali da Escandinávia, todos eles são social-democrata. É lá que um ministro anda de bicicleta, é que o ministro cumpre as funções dele como funcionário público, é lá que o cidadão, não existe cidadão de classe média baixa, ou o cidadão é de classe média, média ou é de classe média alta. Também não tem esse fosso que tem no Brasil entre o capitalismo selvagem e a pobreza, né? Aqui você vê aqui no caso do Ceará. Aqui no Ceará, para você ter ideia, tem pessoas que votam em candidatos e vão dar comida, que vão estar preocupados com os cachorrinhos. No caso aqui, o vereador de Fortaleza foi eleito deputado federal com uma votação espetacular, porque os ricos de Fortaleza votam nele. Votam por quê? Porque eles... esse político gosta de cachorro, que a quantidade de cachorro vai ser meu candidato, é o voto de graça, é o voto livre, desimpedido de jovens e que gostam de pessoas que gostam de animais. Isso acontece muito ainda na Inglaterra, lá em Londres, acontece em Nova York, acontece em Paris, na França, porque o nível de vida é lá em cima e as pessoas têm essa preocupação com os animais de estimação. Os animais faz parte da vida deles, né? Mas aqui no Brasil, nós temos crianças que não têm acesso a uma vacina, cara. Né? Para você ter ideia, o grau de desigualdade numa cidade como Fortaleza. Você tem ideia o grau de desigualdade. Tem crianças que no período das férias vão passar fome, porque como elas não estão nos colégios municipais, eles não vão ter nem o que almoçar. Eles se alimentam porque vão à aula. Então, para você ter ideia, o grau de desigualdade que é o nosso país. Então, é muito complicado, né? Você Luiz, ver uma situação dessa que a gente vive no nosso país. E aí é preciso que as pessoas que fazem política façam política com mais seriedade, né? Mais diga seriedade. De passagem, Carlos Frederico, você tocou num ponto muito interessante aí. Esse desequilíbrio econômico, esse fosso que existe entre os muitos ricos no Brasil e uma população enorme que se aproxima da linha da miséria e uma outra população bem grande também que está abaixo da linha da pobreza. Eu não sei qual vai ser o viés do governo Bolsonaro para os pobres. Eu sei que a classe média alta está contemplada nesse pensamento liberal. Agora, eu não sei como é que vai ser essa Bolsonaro, ele já está comprovado que ele fez o vestibular para burro e não passou. Então, o que eu acho, na minha avaliação? Ele deverá estar fazendo um planejamento para reconstruir políticas públicas voltadas principalmente para a população pobre da região do Nordeste e Norte, que ele sabe que são redutos petistas. E ele vai, literalmente, atacar e conquistar uma parte desse eleitorado, que não é de esquerda, é um eleitorado que, na minha avaliação, é conservadora, que tem um viés religioso, muito parecido com o do Bolsonaro, mas que via na figura do ex-presidente Lula alguém que ajudou de verdade em matéria de redistribuição de rendas. E ele talvez vá manter as políticas públicas como a Bolsa Família, a questão previdenciária do homem do campo e entre outras coisas. Mas você não tem nem como mudar, que é constitucional, que é fundo. Não, mas eu sei. Agora, bicho, eu vou dizer uma coisa para ti, Luiz. Eu fico assim, horrorizado com o PT. Você tocou no ponto aí que eu fiquei. O PT tem que, em vez de estar discutindo, a Gleisi Hoffmann respondendo ali o Ciro de uma forma muito arrogante, né? O Ciro detonou aquele bofe, né? Aquele da teoria o Frei Beto detonou. O Ciro pegou pesado, foi para voar as bandas mesmo. Entendeu? Agora, ela devia estar preocupada com isso. Leonardo Boff. Ela devia juntar a diretura, o PT e repensar o partido. O Luiz falou uma coisa muito séria.
O eleitor do PT hoje, sabe qual é? É um eleitor que a religião é uma das coisas mais importantes. E ele está criticando, vocês estão criticando Bolsonaro e falam em religião. Olha o eleitor do PT, do Ceará, por exemplo, 70% do povo do estado de Ceará votou no Haddad. Esse eleitor, sabe qual é? É eleitor quando aconteceu agora a festa de São Francisco, eles estavam tudo no Canindé. Hoje eles estão tudo lá em Juazeiro, lá no dia de finado, na Romaria de Finados. E os que não estão num canto e no outro estão nos cultos religiosos. São evangélicos. Por quê? Porque o eleitor do Haddad hoje, ele votou no Haddad, o eleitor do PT, são pessoas de classe média e pobres, classe média baixa e pobres, que moram no interior do estado do Nordeste e aqui na capital, e votam no Haddad, identifica, por causa dos programas de renda mínima, questão social, mas são pessoas, eles precisam entender, o PT precisa voltar lá para a classe para entender que é o eleitorado dele, né, Luiz? E sem dúvida. E você me disse uma coisa que eu achei interessante. Dá os parabéns ao governador Camilo Santana. Camilo Santana... Ele demonstrou muita 71% força. foi? Eu acredito que sim. Porque é o seguinte, no estado do Ceará, num determinado momento, as críticas que os irmãos Gomes, Ciro e Cid fizeram ao PT não tiraram eles da campanha, mas não deixaram eles na linha direta. E coube ao Camilo, literalmente, não deixar, como no linguajar popular, a peteca cair. Pelo contrário, eu acho, e eu vinha ventilando aqui há um bom tempo, nesse programa, nos outros programas que a gente fazemos, que o Bolsonaro ia tirar uma votação estupenda em Fortaleza e não iria perder. Camilo me calou. Não foi Roberto Cláudio, não. Foi Camilo Santana e diga de passagem, que eu achei interessante que ele reuniu os vereadores, as lideranças importantes na capital e dialogou e conversou e puxou para que os mesmos... Fez a parte dele. E no período em que todo mundo já está eleito e já tinha resolvido a vida. Ele se cacifou como um líder correto nas posições que ele toma. Então, ele terminou essa eleição, todas as vitórias possíveis imagináveis. Ele teve. Só uma. Ele não podia o Haddad ganhar no Brasil, porque ele é governador do Ceará. Mas só uma que ele não teve foi o Unísio. Não, mas aí não foi erro, não foi dele. O erro dele foi do próprio candidato, né? E o nome da carro na Alba Verde que ele estava levando nas costas, não é brincadeira, não. Se ele errar um carro na Alba Verde daquela, Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, irmão. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, arrumar um programa pela ordem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.